Então, nessa nossa quarta aula, a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre edição de superfícies, ok? Modelagem de superfícies. Vamos estar vendo algumas outras ferramentas que a gente pode estar utilizando, como, por exemplo, fazer uma casca, eles chamam de offset em alguns softwares, né? A gente pode aplicar o Mirror também, que vai deixar a gente fazer edição de um lado que seja simétrico do outro lado. Quando a gente está criando uma face, por exemplo, isso é muito útil. Como a gente faz para mudar de layers, comparar duas superfícies, isso também é bem interessante. Ok, então vamos ver algumas dessas ferramentas nessa aula. Vamos começar aqui fazendo um plano. Vamos criar um plano aqui nessa região. Vamos aplicar uma escala. Pode ser de 10, a gente tem um plano maior. E vejam que agora, aqui no centro desse plano, eu não tenho nenhum ponto. Não existe nenhum ponto no centro desse plano, então eu não consigo mover essa superfície para cima. É como se fosse uma face de um grande quadrado. Não vou estar conseguindo modificar essa região. Eu posso pegar um ponto aqui, mover ele para cima, mas veja o que acontece. Ele vai como se fosse cortar aqui, né? Ele vai ter esses dois pontos estão ligados e ele vai subir só aquele. Então, para poder editar essa superfície, vamos ter que subdividir essa região. Para fazer isso, vamos relembrar lá, a gente vai utilizar o Ctrl R. Vai aparecer aquela linha rosadinha ali e a gente vai poder colocar a quantidade de subdivisões. Vai aparecer aqui embaixo, Number of Cuts, quantidade de vezes que ele está subdividindo essa superfície. Vamos colocar lá 20. Aperta ESC, né, que daí ele vai ficar exatamente no meio aqui, vai ser proporcional cada uma dessas subdivisões. Vou fazer isso também nesse lado, 20 subdivisões, ESC, OK. Agora vejam que eu tenho vários pontos aqui naquela grande face que eu tinha, subdividi e criei vários pontos. Agora sim a gente consegue modificar essa superfície. Então, vamos supor que eu queira criar um morrinho aqui em cima, né? Só uma lombadinha. Eu posso ativar a minha edição proporcional. E agora, se eu aumentar a minha edição, né, a minha área de atuação, eu vou criar ali aquele morrinho ali em cima. Então vejam que, na verdade, eu nada mais fiz do que subdividir aquela grande face em várias outras faces menores. Então vejam que aqui eu tenho uma outra face que é igualzinha àquela grande que a gente tinha antes. Eu não consigo mexer aqui no meio dessa face, apenas nos vértices ao redor. Então, o que aconteceu? Eu peguei aquela face grande e criei faces menores. Então, eu tenho pontos no centro, mas que na verdade eles são partes de outras faces. Então, eu posso mover aqui essa superfície da forma que eu queira, né? Lembrando que eu estou utilizando aquela edição proporcional, eu posso diminuir a minha área de influência ou aumentar a minha área de influência da forma que eu achar melhor. Então aqui a gente consegue começar a modificar um pouco essa superfície. Legal. Então quando a gente está modelando superfícies, é bem interessante que a gente tenha sempre uma forma original. Vamos supor, por exemplo, que eu acabei de importar meu STL e ele veio dessa forma. Então eu quero modificar essa superfície, mas eu quero observar quais foram as mudanças que eu fiz. Então para fazer isso, eu posso mudar a minha superfície de layer. Okay? Então eu aperto, melhor, eu duplico essa superfície que eu tenho. E depois que eu dupliquei, eu vou apertar ESC. Né? Então eu tenho aqui, quando eu duplico, vai acontecer isso aqui. Né? Eu vou estar no modo Grab. Daí eu vou apertar ESC, ela vai vir para cá. Então, beleza, agora temos dois planos, ok? Vocês podem ver aqui nessa parte, nessa região que a gente chama de árvore, temos dois objetos, o plano e o plano 001. Então, vamos pegar esse plano, vamos renomear aqui. Vamos colocar essa original. Esse aqui como se fosse transformado. Legal. Então, vamos pegar o original
e vamos mover apertando M para a Layer 2, ok? Então vejam que agora temos objetos aqui embaixo, a gente pode ver, podemos gerenciar as nossas layers aqui, nossos objetos. Então nós temos aqui a Layer 1 e a Layer 2, que agora nós entramos na Layer 2. Temos então 20 layers para a gente poder estar trabalhando com nossos objetos em diferentes camadas. Então vamos aqui na Layer 2, vamos pintar o nosso objeto. Para que isso? Para quando eu voltar ele lá para a primeira layer, eu poder comparar entre ele e esse original e a forma que eu estiver modificando lá. Então vocês vêm aqui em material, coloquem em novo e simplesmente coloquem lá qualquer cor. Vamos colocar aqui um meio laranjadinho. Legal, então vamos voltar agora para a layer 1. Temos agora esse objeto aqui, que é o transformado, que estamos chamando de transformado. Vamos entrar no modo de edição e simplesmente mexer alguns pontos. Okay? Mexer esse ponto para cá, esse no eixo Y. Okay? Algumas modificações aqui só para a gente poder ver uma aplicação do que eu estou explicando para vocês. Vamos voltar para a nossa Layer 2, onde temos o original. Okay? Esse é o original. E para a gente voltar ele para a Layer 1, de novo, apertamos M e vamos para a Layer 1. Ok, então agora temos os dois objetos sobrepostos. Então isso é bem interessante para quando a gente quiser comparar, por exemplo, na modelagem de uma órtese, o nosso escaneamento com a nossa superfície, ou a superfície que estamos modelando para criar a nossa órtese. Ou, por exemplo, quando a gente está cobrindo alguns buracos que vêm quando a gente faz o escaneamento que eu mostrei na aula passada, a gente pode comparar quais foram as regiões que a gente cobriu e quais regiões não foram alteradas. Nesse caso, essa região aqui que está dando o overlapping, está dando um certo bug aqui, quer dizer que as duas superfícies estão uma em cima da outra, né? No 3D existe sim dois objetos ocuparem o mesmo espaço, e é isso que está acontecendo aqui, basicamente, né? Entre aspas, ocupando o mesmo espaço. Então vocês podem ver que essa região todinha foi transformada. Ela não é mais a mesma, né? Não é mais a original. E nesse caso aqui a gente tem a parte transformada passando a original, e aqui a gente pode ver a parte que foi modificada ali no transformado, né? Legal, então se a gente entrar aqui nesse modo de edição, a gente consegue visualizar um pouco melhor como que tá, o que está acontecendo aqui dentro, né? Eu entrei naquele modo de visualizar as faces, não limitar a seleção para as faces escondidas, e assim eu posso ver aonde que a minha região transformada está passando comparando com a original. Okay? Então isso é bem interessante, é bem legal, uma ferramenta boa para a gente trabalhar. Vamos pegar aqui a nossa original e vamos deletar tudo. Okay? Passar para um outro exemplo agora. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre a parte de simetria. Okay? Como que a gente faz uma simetria, como que a gente trabalha com objetos simétricos. Vamos criar um cubo aqui, mover ele para cima. E vamos fazer algumas subdivisões. Dá o Ctrl R aqui, subdividir 15 vezes, por exemplo, em todos os lados. Beleza. E vamos para a vista ortogonal. Para entrar na vista ortogonal, vocês podem apertar o numpad de vocês, apertem 5, ou aqui em View vocês colocam em perspectiva ortogonal, ele vai alternando, né? Como que eu vejo se eu estou na ortogonal ou na perspectiva? Vocês dão uma olhadinha aqui em cima, ó. Estou na vista frontal da projeção ortogonal. Então, legal, tiro a seleção apertando A e vou selecionar agora os pontos só de um lado. Deixa eu ligar. Tem que estar ligado essa parte de visualização das faces do fundo, né? Voltar lá para a vista da frente. Selecionar aqui todos e deletar os vértices. Veja que eu selecionei todos os vértices ali e deletei. Ok, podemos voltar para a perspectiva.
E agora a gente tem essa metade desse cubo. Então, para eu trabalhar com a simetria, ela é muito útil para modelagem de face, por exemplo, ou de algo que é totalmente simétrico. Às vezes você quer modelar uma órtese para o crânio, por exemplo, você faz algo simétrico. Então, você vem, adiciona um modificador chamado Mirror, okay? Que é espelho em inglês. Então, se vocês entrarem no modo de edição agora, vejam só, apenas metade do cubo aparece, né? Então, por que está acontecendo aqui? A gente vai estar modificando só um lado e ele vai estar espelhando isso para o outro lado. Opa, deixa eu diminuir um pouco diminuir a minha área de influência aqui, está muito grande. Ali, beleza. Ok, então percebam que quando eu mexo em um lado, ele aplica no outro lado também. Cuidado para vocês não aumentarem demais a área de influência e acabarem abrindo um espaço ali no meio, né? Vocês tentam ao máximo poder modificar aquela superfície sem alterar aqueles pontos ali do centro, né? Esses aqui. Se vocês forem mudar alguma coisa aqui, movam apenas nesse caso aqui no eixo Y, por exemplo. Vocês podem modificar, mas sem puxar aqui para o lado, né? Senão vocês vão perder é, a união das duas peças. Então, beleza, terminei aqui e agora eu quero fazer com que isso aqui seja um objeto só. Eu quero editar esse lado, deixar ele assimétrico. Eu dou um aplicar. Tenho que sair do modo de edição e dou um aplicar. Agora, quando eu volto para cá, eu tenho um objeto só. Posso modificar agora esse lado aqui de forma assimétrica. Então, o modificador funciona dessa forma. Quando você aplica ele, você não consegue mais, por exemplo, no caso da simetria, realizar a simetria na tua peça. Você vai terminar esse modificador, você vai aplicar esse modificador literalmente e ele vai se tornar uma peça só. Ok? Então, algo bem interessante, é uma ferramenta legal para a gente estar trabalhando com formas que sejam simétricas. Beleza. Então, agora como que a gente faz para criar uma casca? Uma casca é interessante para várias aplicações, ok? Então deixa eu tirar esse modificador, vamos voltar aqui com a nossa meu cubo. Ele é interessante para várias aplicações quando a gente quer fazer, por exemplo, uma impressão 3D de um objeto. Nesse caso, a gente não conseguiria imprimir essa superfície em 3D, porque ela não é um sólido, né? A gente estava trabalhando com superfícies. Ali, aquele plano que eu tinha feito anteriormente era apenas uma superfície. Então, eu tenho que tornar isso um sólido, ok? Eu poderia, se eu quisesse essa metade aqui desse jeitinho que ela está agora, eu poderia simplesmente selecionar faces, arestas, desculpa, e selecionar todas as arestas aqui do contorno, aplicar um F, e beleza, agora eu tenho um sólido. Mas se eu quisesse criar uma espessura aqui, um offset, né, uma casquinha, shell, que eles chamam em alguns softwares, vocês selecionam um objeto e adicionam um modificador chamado Solidify. Esse modificador, vocês podem aumentar aqui a espessura dele, ele vai criar uma camada de offset, vai criar uma outra camada aplicando o offset da sua superfície original. Só que cuidado, porque às vezes ele vai acontecer esse tipo de erro aqui, né? Dependendo da complexidade da sua geometria, ele vai acontecer alguns probleminhas. Então vocês vão ter que mexer em alguns parâmetros aqui para poder estar melhorando esses problemas. Então esse offset ele vai fazer para fora, vai fazer como se fosse o mesmo do thickness, só que para fora, né? Ele vai criar uma casca para fora. Ou desculpa, é melhor, ele vai expandir aquela casca e vai expandir a parte de fora também. Aqui o Even Thickness é uma ferramenta muito boa para corrigir esse tipo de errinho que tem nos cantinhos. Okay? Isso aqui é bem comum quando vocês têm alguma outra forma geométrica como essa, mais pontuda, né, mais aguda. Então vocês podem aplicar o Even Thickness e ele vai corrigir vários desses erros.
Ok, aqui também ele está puxando um pouquinho. Even Thickness vai arrumar. Legal. E temos também o Clamp. Okay? O Clamp é uma ferramenta bem interessante. Vamos ver como que a gente pode aplicar esse Clamp. Okay? Vamos deletar isso aqui e criar aquele macaquinho que eles têm aqui, né? Eles chamam de Suzanne. Então vamos trazer para cima aqui essa nossa geometria, entrar na vista ortogonal de frente e selecionar os pontos apenas da direita. Então selecionei todos os pontos aqui da direita, vou deletar os vértices. Legal. Então agora eu tenho aqui esse contorno e preciso aplicar o Shell, né? Preciso aplicar o Solidify. Vejam o que acontece quando eu aplico o Solidify e aumento o Thickness. Ele vai começar, se vocês observarem aqui nessa região principalmente, ele vai começar a sobrepor, aquela geometria vai começar a se sobrepor, né? Ela vai criar uma confusão aqui e vai acontecer que vai ficar bem irregular aquilo que você está criando, né? Esse objeto que você está criando. Então é interessante que vocês tentem, quando tiver esse tipo de problema, aplicar algumas dessas modificações que a gente tinha combinado, que a gente tinha falado aqui, né? Por exemplo, o offset às vezes resolve isso, mas se você não quer mudar a parte de fora, você vai ter que usar, vai tentar usar um even thickness. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai destruir a sua geometria. Então tem que ter bastante cuidado quando a gente está usando isso aqui em geometrias mais complexas, né? Nas simples é bem facinho de usar, mas quando é mais complexo a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se eu aplicar aqui o High Quality Normals, ele vai corrigir temporariamente esse problema, ou parcialmente, né? Esse problema do Even Thickness. Então eu posso aplicar isso aqui, é uma opção, ou posso aplicar um que eles chamam de Clamp. Então vejam só o que acontece. Ele vai tentar corrigir aquelas sobreposições, empurrando a parte de dentro contra a parte de fora. Então eu posso, sem clamp, ele vai acontecer isso aqui, né? Vai começar a sobrepor aqui, vai criar uma bagunça. Com o clamp ele vai empurrar aquilo ali o máximo que ele puder, de forma que você tenha um sólido sem sobreposições. Então vejam, sem o clamp, o que estava acontecendo aqui na orelha? Já estava saltando para fora aquela parte de dentro, né? Essa parte daqui é um offset dessa região da orelha. Então diminui um pouco o thickness e aplica o clamp. Olha só, ele vai corrigir aquele probleminha ali. E beleza, finalizei. Agora quero editar alguma coisa aqui dentro, quero corrigir ainda o errinho que ficou. Eu dou um apply e se eu entrar no modo de edição agora, deixa eu colocar isso aqui. Agora eu posso editar a parte de dentro também. Aqui ficou muito pequeno. Eu posso, deixa eu desabilitar. Eu posso aumentar a espessura dessa parte, né? Pelo menos dessa parede aqui. Ele não vai estar aumentando a espessura por completo de toda essa parte, mas pelo menos aqui a parte de fora eu posso deixar um pouco mais proporcional. Okay? Eu posso arrumar aqui, posso fazer o que eu quiser depois que eu apliquei o modificador. Ok? Então, algumas ferramentas aqui para a gente estar trabalhando com superfície, né? Depois que a gente fez uma superfície, para a impressão 3D a gente sempre tem que aplicar o Solidify, tornar aquela superfície um sólido. Para isso a gente aplica esse modificador, ou a gente pode apenas fechar toda essa região aqui. Legal? Então era isso por hoje. Vamos finalizar aqui e espero vocês na aula 5.